Muito boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo FG, como sempre, com especialistas convidados aqui para ter uma conversa interessante, em que a gente aprende muito. E hoje a gente vai falar do projeto Pipoca e Paisagem da Universidade Federal de Goiás, da regional da cidade de Goiás. Você já parou para observar as paisagens das cidades ou do campo e para pensar em quanta história essas paisagens podem acabar contando, podem carregar com elas? É sobre isso o nosso papo de hoje. Eu quero começar agradecendo a Jenny Silva, nossa intérprete de Libras, e fazer a descrição visual, a descrição de como ela está hoje, por uma questão de acessibilidade. Assim como a gente tem interpretação em Libras, a gente faz essa tentativa de uma audiodescrição aqui no programa. Jenny Silva, então, tem cabelos pretos e longos, é parda e olhos castanhos escuros. Olhos castanhos escuros, tem olhos castanhos escuros. Eu sou Letícia, sou uma mulher branca, tenho cabelos mais ou menos na altura dos ombros, cabelos escuros, estou com uma blusa estampada nas cores de rosa, lilás e preto. Atrás de mim, paredes brancas, e um dos meus lados tem uma planta, uma das plantas aqui da minha casa, com algumas folhas verdes. Vou apresentar, então, os convidados do nosso primeiro bloco, que são a professora Camila Santana, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG, da Regional de Goiás, e também o Luca Borges, estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFG, da Regional de Goiás, e que também faz parte do projeto Pipoca e Paisagem. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar com a professora Camila. Professora, conta pra gente, toda paisagem conta uma história, ou pode contar uma história? Eu queria que você, antes de responder, fizesse também a sua descrição visual. Muito bem-vindo. Oi, boa tarde a todos. Queria agradecer por estar com vocês hoje. Estou muito feliz. Eu sou a Camila, sou jovem, mulher preta, né? Tenho cabelos lisos pretos, estou de óculos, estou com um vestido preto com estampas beges, vermelhas e pretas. Estou de batom rosa e tenho um sorriso fácil. No meu fundo tem uma parede branca com um quadro que eu gosto muito, todo colorido, que quer mostrar uma janela, que é da Suzana Guimarães, uma pintora ribeirão-pretana, e ao lado tem uma parede amarela. Na verdade, acho que as paisagens, elas surgem, né, para dar uma perspectiva, né, respondendo a sua pergunta, Letícia, do que serão as cidades de hoje e de amanhã, que a gente não pode pensar o futuro das cidades, principalmente frente às mudanças climáticas e esses tempos pandêmicos que a gente está vivendo hoje, sem considerar as diferentes dimensões da paisagem. Então, elas surgem para trazer o mote da natureza, né? Como que a gente pensa a cidade com a natureza e a cultura, como que a gente traz essas memórias afetivas e essas vivências afetivas que a gente tem na cidade. Muito interessante. Luca, eu quero te dar as boas-vindas também, pedir para você começar fazendo a sua apresentação. E logo, eu queria saber de você o seguinte: quando a gente pensa em paisagem, história, a gente costuma pensar de cara nas cidades históricas, né? As que já têm esse rótulo. Mas a paisagem, ela vai além disso, né? Carregando histórias. Bem-vindo, Luca. Obrigado, boa tarde. Eu estou de camisa azul claro, sou um homem pardo, com cavanhaque e cabelo enrolado e raspado do lado. Atrás de mim tem uma parede branca com um armário branco, um violão à minha esquerda e uma bandeira de Portugal à minha direita. Quanto à pergunta, realmente as paisagens carregam histórias e, bom, o nosso curso, inclusive, é numa cidade histórica, né, cidade de Goiás, e a partir do momento que você começa a pensar na paisagem, assim, tudo vira paisagem, assim, e tudo tem uma história, porque qualquer acontecimento nesse local vai influenciar em como você vê ele e em como você se sente nele, como você vai experimentar esse local. E a história desse local também não importa só para as pessoas que moram lá, assim. Às vezes, simplesmente você vendo uma imagem e ouvindo relatos dessas pessoas,
você consegue ser transportado para esse local e experimentar tudo que, não tudo, mas assim, parcialmente o que foi vivido lá. Muito interessante. E, professora, nessa ideia surgiu o projeto Pipoca e Paisagem, né? Eu queria que você contasse para a gente como é que ele surgiu e qual que é a ideia dele, qual que é o objetivo. O projeto Pipoca Paisagem ele surgiu de uma iniciativa minha, da professora Karina Folena. Nós ministrávamos juntas as disciplinas de arquitetura da paisagem no curso de arquitetura e urbanismo da universidade. E aí a gente queria criar uma ferramenta nova, diferente, que convidasse os alunos a interagir com a cidade, né? Que extrapolasse os muros universitários. E aí surgiu a ideia de trabalhar com cinema, visto que a cidade de Goiás não tem cinema, né? E seria um modo de nos aproximarmos da comunidade. Então, a gente começou de uma forma bem formal, em que a gente convidava as pessoas, né? Os alunos ajudavam na divulgação, e aí a gente comprava pipoca, refrigerante, suco, e convidava as pessoas a se sentar no chão e assistir os filmes em parceria com o Museu das Bandeiras, em Goiás, o MUBAN, na empena do museu, na Praça do Chafariz. Então, a ideia era convidar as pessoas a discutirem paisagem conosco, né? E depois, com o tempo, né, o projeto foi ganhando cada vez mais fôlego, então a gente começou a fazer brincadeira, pipoca paisagem, e as pessoas começaram a conhecer um pouquinho mais o projeto. Só que aí, eu e a Karina, nós estávamos desenvolvendo o doutorado e ficou um pouco complicado conduzir o projeto e terminar o doutorado. Eu me afastei para fazer doutorado de sanduíche fora, e aí acabou que o projeto foi conduzido por dois professores incríveis, o Arthur Cabral, né, e a Isadora Lerner, com o apoio dos alunos, como o Luca, que está aqui hoje. E aí, quando eu regressei do doutorado, né, a gente estava em tempos pandêmicos, a gente começou a repensar esse projeto, mas a partir de uma nova perspectiva virtual. E aí, com a ajuda do CIAR, que é o Centro Integrado de Ensino à Distância da UFG, a gente refez toda a imagem visual do projeto, de forma que ele fosse acessível para mais pessoas, né? Porque a gente começou a estudar as plataformas de cinema e a gente viu que elas não eram inclusivas. Então, o projeto ressurgiu com um novo olhar, uma nova perspectiva. Muito interessante essa preocupação, né, com a inclusão. E, Luca, como é que você vê que o projeto ajuda a levar para a população em geral, não só para quem está dentro da universidade, conversas sobre arquitetura e urbanismo, que é uma área específica do conhecimento, né? Como é que o projeto ajuda a levar para o público em geral essa conversa, Luca? É muito interessante essa proposta, né? Porque a gente junta uma arte que é muito popular, que é o cinema, que, assim, praticamente todas as pessoas assistem uma vez por semana algum filme ou veem alguma série, e junta com a arquitetura e urbanismo e a paisagem, que não são tão conhecidas, não são tão vistas no dia a dia. Vistas são, né? Mas não são tão pensadas no dia a dia. E com isso a gente tenta popularizar a arquitetura e urbanismo, porque a gente divulga por redes sociais e faz os eventos no YouTube, que são locais que são acessíveis para a maioria das pessoas, que isso ajuda a democratizar e também a ajudar na compreensão do que é arquitetura e urbanismo, na importância no dia a dia das pessoas, porque às vezes até os filmes que nós passamos não são sobre arquitetura e urbanismo, mas a arquitetura e urbanismo estão lá, e a partir do cinedebate que tem depois do filme, a gente conversa com os diretores e é uma conversa bem tranquila, que as pessoas que assistiram o filme podem perguntar qualquer coisa. Então, até mesmo se você não entendeu algo, até mesmo se ficou algo técnico que você não entendeu, você pode perguntar exatamente para a pessoa que fez o filme. Isso é muito interessante. E acontece muito, né, da gente assistir filme e talvez alguma coisa ou outra não ficou tão clara. É muito legal essa oportunidade de conversar com o diretor ou com a diretora. Muito interessante. E, professora Camila, quando a gente pensa num projeto como esse, ou na própria arquitetura, no trabalho da arquitetura hoje, é possível a gente pensar na preservação ambiental também, na importância dessas ações para a preservação ambiental? Principalmente a gente que está aqui no Cerrado, né, professora, que metade dele já foi desmatado. Como é que você vê isso?
Não, eu acho fundamental, ainda mais numa cidade como Goiás, né, que a gente convive toda hora com a Serra Dourada marcando a nossa paisagem, né, inclusive a gente tenta sensibilizar os alunos quanto à importância da Serra Dourada, né, que é uma reserva, a UFG tem uma reserva na Serra Dourada, e também uma cidade encantadora em termos de quintais, os quintais de Goiás deixam história, então a gente pensar um pouco nessa preservação da natureza, né, ambiental, é fundamental. E aí a gente tenta trazer essas questões a partir do filme, né, explorando essa perspectiva, tanto com pessoas, né, que estão atuando como na paisagem, estão tentando construir jardins, intervir na paisagem, quanto gente denunciando, a gente já teve várias exibições discutindo um pouco a questão da denúncia do cerrado, né, então a gente tenta o tempo inteiro sensibilizar as pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente. Então eu acho que essa ação, o Pipoca, auxilia nesse sentido. Lucas, seguindo nessa linha, eu queria te perguntar como é que a gente pode tentar proteger as paisagens que são naturais. E o que significa, afinal, uma paisagem natural? É um tema muito importante nos dias de hoje, sempre foi, mas ultimamente ainda mais. E, bom, acho que principalmente pela conscientização da população e pela educação, porque isso é essencial, porque assim vai começar a ser passado por gerações e às vezes já é um ponto que vira algo que não precisa mais nem de lei, por exemplo. As pessoas vão começar a proteger a paisagem natural a partir do momento que elas perceberem que isso é essencial para a vida delas. E, tá, assim, às vezes para o negócio, assim, para o comércio do bairro, assim, destruir uma floresta a não sei quantos quilômetros de distância vai fazer uma grande diferença no futuro. A paisagem natural, ela se permanece natural a partir do momento que ela não é tocada pelo homem, assim. Muitas paisagens, por exemplo, parecem naturais, uma floresta, por exemplo, mas foi toda plantada de uma maneira plantada pelo homem. E essa preservação da paisagem natural é muito importante porque o contato nosso com a natureza sempre foi importante. E a partir do momento que a gente perde isso, se perde a consciência em relação a isso. Então, a preservação dessas paisagens que não foram tocadas de modo algum pelo homem fazem grande diferença na preservação delas. Professora Camila, eu fiquei pensando aqui, quando o Lucas explicou para a gente que é uma paisagem que não foi tocada pelo homem ainda, e é tão difícil de ver hoje esse tipo de lugar, da importância do registro, né, professora? Seja pela arte, como vocês recorrem a filmes, seja por documentação, a importância da gente lembrar como é que as paisagens eram antes, né? Uhum. E aí, como é que nos filmes que vocês vêm mostrando é possível a gente ver essa documentação das paisagens? Como é que funciona essa reflexão? Nossa, é incrível. Ontem a gente teve uma exibição do filme Tudo é Paisagem, que é um filme português. Então a gente fez com o apoio da Embaixada de Portugal. E aí o diretor do filme, Duarte Natário, veio contar um pouco para a gente como que foi esse registro, contar a história da formação da profissão de arquiteto da paisagem em Portugal. E aí a gente vê como que o arquiteto da paisagem começou a atuar em Portugal, desde da fundação de uma escola de arquitetura da paisagem até os dias de hoje, quais são os desafios para se pensar o desenho da paisagem portuguesa. Então, essa coisa dos registros, acho que é muito importante também explorar a forma de registrar, a forma de ver. Então, no filme, ele usa drone, então ele usa o relato das pessoas, entrevistas por ordem cronológica de pessoas fundamentais, né, que contribuírem muito, abordagens precursoras para se pensar a arquitetura da paisagem portuguesa. Então, assim, acho incrível, né? Então, tem um poder enorme e também como uma forma da gente complementar o ensino, né? Porque normalmente em sala de aula a gente tem o recurso do PowerPoint, né? E às vezes as exposições são mais passivas, né? Então, é uma forma também das pessoas interagirem, do público geral também trazer suas dúvidas. Então, eu acho que é muito importante esses processos de registro no sentido que a gente consiga disponibilizar a mais pessoas possíveis, né, o público geral de forma
inclusiva e acessível. Não é que a gente discute tanto. É, muito importante. E a professora falando dessa questão do público em geral, né, ter essa experiência. Luca, que aspectos você acha que influenciam no experimentar a observação da paisagem para cada pessoa? Tem muito da subjetividade de cada um também, né? Acho que principalmente, se você pensar, as emoções da pessoa, tipo, como você está sentindo no momento, e também os sentidos, assim, todos são muito importantes e acho que cada paisagem pode despertar mais um desses sentidos. Por exemplo, muitas pessoas relacionam a paisagem com algo visual, assim, o principal. Porém, simples fato de você comer, por exemplo, uma comida te leva a um local que você estava há 2, 3 anos atrás, que te marcou, e às vezes você lembra desse local e lembra às vezes do som, por exemplo, se for na beira do mar, você lembra do som das ondas, por exemplo. Então tem toda uma relação dos sentidos assim, na paisagem que não fica só na parte visual. E além disso, a parte emocional, falei, quando às vezes uma mesma paisagem vai ser, não, o mesmo local vai ter diferentes paisagens para diferentes pessoas. Porque depende de como você está no momento, vai influenciar diretamente como você está vivenciando essa paisagem. Se você estiver triste, às vezes uma paisagem que possa estar legal das pessoas não funcione com você. Ou às vezes você está triste, ela te faz ficar mais animado e isso te marca bastante. Acho que são esses dois aspectos, né? Os 5 sentidos e a relação com a sua emoção no momento. Professora Camila, como é que a arquitetura hoje, ou o ensino da arquitetura na UFG, por exemplo, se preocupa com essa questão da preservação da paisagem natural ou de conservar patrimônios que mostram aí a história da cidade de Goiás, do estado, do Brasil? Como é que é isso na academia? Eu acho que é um grande desafio, mas é um desafio muito instigante, porque a gente tenta incorporar essa questão tanto em sala de aula, então através de exercícios, trazendo convidados, né, para falar, né, os professores da cadeira de arquitetura da paisagem, tanto eu quanto a Karina Folena quanto o Arthur Cabral, a gente tenta muito explorar essas questões, mas eu acho também que tem trabalhos muito interessantes de extensão e de pesquisa que também nos ajudam nesse sentido. Então, para trazer a comunidade mais para dentro da universidade, que é o que a gente quer, né? Fazer com que as pessoas se apropriem dessa paisagem, se sintam pertencentes a essa paisagem, né? E entendam o que é direito à paisagem, né? Mesmo os alunos, como eles vão ser os profissionais do amanhã, a gente gostaria que eles entendessem o papel dessa paisagem, dessa preservação ambiental na atuação deles e profissional, mas não uma atuação muito impositiva, mas uma atuação que esteja aberta à comunidade, a incluir os anseios da comunidade, a construir o futuro junto com a comunidade. E, professora, o que vocês vêm percebendo já de feedbacks das pessoas que participaram, dos que já aconteceram, que estão participando? O que vocês estão observando? Nossa, nós estamos tão felizes. Nós nunca imaginamos que um projeto assim, me chega até a emocionar, que um projeto podia ser tão bem quisto pela comunidade da UFG e pelo público geral como um todo. Às vezes a gente, como o projeto está em construção, a gente não sabe ainda o que é juntar cinema e acessibilidade, a gente dá o nosso máximo, assim. Então, eu queria dizer isso, deixar claro que nós estamos aprendendo, mas a gente teve um apoio incondicional da comunidade da UFG, tanto do CIAR, quanto do Núcleo de Acessibilidade, várias pessoas, o apoio dos coordenadores de extensão, então, assim, várias pessoas nos apoiaram, né, e ficaram junto com a gente para a gente conseguir desenvolver esse projeto. Então, foi muito importante tudo isso. E, Luca, de que forma você acha que tudo isso pode ajudar a gente a entender o que é uma paisagem? Toda essa ideia do projeto é exatamente auxiliar nas pessoas em geral para compreender a paisagem e começar a admirar mais a sua paisagem do dia a dia. Eu pego, inclusive, um exemplo que foi o filme que a gente exibiu no mês passado, que é Fernando, que é um filme que não fala sobre paisagem, assim, diretamente, mas que conta o dia a dia de um diretor de teatro do Rio de Janeiro e pinta várias paisagens da vida dele, assim, do dia a dia,
de tudo que ele passa de dia, de tarde, de noite. E durante a exibição do filme, é, durante a exibição do filme, você, eu no caso eu percebi assim algumas paisagens, assim alguns momentos, porém só foi realmente me marcar mais depois quando teve o Cine Debate, que eu acho que é muito importante, que foi quando a gente teve uma conversa com os diretores e a gente ficou muito tempo falando sobre isso, como tudo é paisagem, como para cada pessoa tem um significado diferente. Acho que para quem está assistindo, a partir do momento que você vai para o Cine Debate e percebe essa visão dos autores do filme, isso marca bastante e ajuda na compreensão. Inclusive na compreensão do filme seguinte, que responde a pergunta, tipo, o que é paisagem, que fala que tudo é paisagem. Que é um filme que, no caso, fala um pouco mais de paisagismo, mas a partir do momento que você viu em Fernando, quando você vai ver o Tudo é Paisagem, tudo faz um pouco mais de sentido. Professor, explica para a gente melhor essa questão de tudo é paisagem. Como assim? Para quem não é da área, para quem está tentando entender, aprender e não pôde assistir o Cine Debate, como assim tudo é paisagem? É porque a gente defende, bom, eu vou falar um pouco essa frase, quem criou foi o diretor do filme, Duarte Natari, então acho que era até dar os créditos para ele, acho que é importante, né? Mas a ideia é dizer, eu falo, a paisagem é pop, a paisagem é tudo. Ela é tudo que nos cerca. Ela é essa junção de caráteres objetivos, que é como que é o território, sua ventilação, sua insolação, a morfologia, que vegetação você tem nele, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas da ordem subjetivas, que é o que a gente sente, o que a gente viveu, como a gente vê. Então é essa coisa bonita dessa junção entre coisas da ordem do objetivo e do subjetivo que nos encanta e nos apaixona. E por isso a gente diz que tudo é paisagem. Entendi, muito interessante. É uma visão completamente diferente, assim, pelo menos do que eu tinha. Professora, como é que o pessoal pode assistir aos próximos eventos que vão acontecer? Como é que pode acessar? Ai, gente, por favor, pipoque-se. Você pode saber mais sobre o projeto nas nossas páginas, né? Então, a gente tem o Instagram Pipoque Paisagem, tem o Facebook Pipoque Paisagem, Regional Goiás, tem o nosso canal do YouTube. Normalmente, todo mês, a gente tem 2 ações. A primeira ação é o Papo de Paisagem, uma terça-feira no mês, 5 horas da tarde. Vocês batem um papo com a gente convida algum parceiro para conversar, para contar um pouco suas iniciativas ou para falar um pouco sobre paisagem. Recentemente a gente teve uma convidada da USP, de um projeto que eles desenvolvem lá, que é Urbanicidades, e também tivemos uma convidada da UNB, de um projeto que eles têm que se chama Cinema Urbana, e aí de quinta-feira a gente tem o Cine Debate, em que a gente tem uma exibição às 5 horas da tarde, seguida do debate. Normalmente até agora a gente conseguiu os diretores dos filmes, né, eles estiveram com a gente, e é muito bacana, porque a gente é transmitido no canal da UFG, então toda a comunidade da UFG está convidada, e a gente tenta fazer o mais inclusivo possível. Então a gente tem uma equipe, né, que está tentando adequar toda a proposta para torná-la acessível ao maior número de pessoas possível, para a gente garantir o direito à paisagem. Isso aí. Inclusive, no próximo bloco, a gente fala mais da questão da acessibilidade do projeto, que é tão importante para esse projeto da Universidade Federal de Goiás. Eu quero agradecer muito ao Luca, à professora Camila, muito obrigada pela conversa, aprendemos muito aqui hoje, e agradeço também a Jenny Silva, que continua com a gente no próximo bloco. Agradeço a sua audiência e te convido a não sair daí, porque rapidinho a gente volta. Olá, muito bem-vindo e bem-vinda de volta. Mundo FG voltou aí do intervalo bem rápido para falar do projeto Pipoca e Paisagem. Se você chegou agora, deixa eu recapitular. Já parou para pensar nas paisagens da cidade ou nas paisagens do campo e o quanto de história essas paisagens trazem e podem contar? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Eu vou apresentar então os convidados deste segundo bloco. Agradeço muito
a professora Luciene Gomes, ela é vice-coordenadora do projeto Pipoca e Paisagem e professora voluntária no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG, na Regional Goiás. E dou as boas-vindas também ao Tiago Santana, mestrando em Artes da Cena na UFG, e ele também faz parte, claro, do projeto Pipoca e Paisagem. Apresento novamente a Jenny Silva, nossa intérprete em Libras, fazendo a interpretação aqui de hoje. Jenny, muito obrigada pela parceria de sempre. Eu vou começar, então, fazendo novamente a minha apresentação visual, numa tentativa de sermos o mais acessíveis possível. Então, eu sou uma mulher branca, meu nome é Letícia, tenho cabelos escuros, na altura mais ou menos dos ombros. Estou hoje com uma blusa estampada nas cores de rosa, lilás, preto e amarelo. Atrás de mim, paredes brancas e em um dos meus lados, algumas folhas de uma das plantas que eu tenho aqui na minha casa. A Jenny Silva é uma mulher que tem cabelos pretos e longos, é parda e tem olhos castanhos escuros. Eu queria começar, então, perguntando para a professora Luciene, pedindo ela para contar para a gente sobre quem faz parte desse projeto. A gente falou sobre ele no bloco passado, Luciene, mas eu queria entender quem faz ele acontecer de fato. Seja muito bem-vinda, boa tarde, e queria que você começasse com a sua apresentação visual também. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar esse espaço com vocês. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos mais ou menos na altura do ombro, uso óculos azul, com armação azul, óculos de grau, estou de batom vermelho, uso uma blusa listrada, ela é colorida, e no fundo eu tenho alguns portas-retratos, umas flores e alguns enfeites na parede branca. E acho que é isso sobre mim. E quero falar um pouquinho do Pipoca. O Pipoca é um projeto lindo, um projeto de extensão e cultura, mas o Pipoca sozinho não anda. Nós temos professores e alunos de diferentes cursos e de diferentes lugares do Brasil. Na verdade, nós temos colaboradores e apoiadores do Pipoca. Eu vou ler porque eu acho que seria injusto eu esquecer de alguém. Então, nós temos uma rede e a rede está se ampliando. Então, nós temos apoiadores, parceiros e colaboradores. Então, dentro da UFG, a gente conta com o apoio imprescindível da pró-reitora adjunta de Extensão e Cultura, Direção de Cultura, a professora doutora Flávia Maria Cruvinel, e toda a equipe. Na Regional Goiás, nós contamos com o apoio da coordenadora de Extensão e Cultura da Regional Goiás, a professora Suzete Almeida de Bessa, e também do Núcleo de Acessibilidade, que é coordenado pela professora Denise de Oliveira Alves. Nós também temos uma rede que ela se estende por outras universidades. Então, a gente tem na UNB o Laboratório Topos e o projeto de extensão Cinema Urbana, que é coordenado pela Alice Sandoval. Nós temos o Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo, LEALC, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, que é coordenado pelo professor Manuel Rodrigues Alves. Nós temos também da UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria, o Luiz Pipe e a Letícia de Castro Gabriele, do Cinearc. Nós temos o professor Gustavo Raca, da UFRJ, e também nós temos o pessoal da Liga Acadêmica de Atenção à Pessoa com Deficiência, da UFES, da Universidade Federal de Sergipe, que eles são orientados pela professora Larissa Galvão. Essa rede está se estendendo, novas pessoas chegarão, novos grupos vão se agregar, e é isso que a gente quer. A gente quer construir um Pipoca acessível, com muitas pessoas. A gente está pensando em construir um repositório. Enfim, a ideia do Pipoca é isso, é ser ampliada e ser acessível.
Bom, essa questão da acessibilidade, a gente está percebendo, conversando com vocês, que é muito importante para o projeto, né? Eu queria que o Thiago pudesse explicar para a gente como é que é possível, que estratégias que vocês podem usar e estão usando para que ele seja cada vez mais para todos mesmo. Thiago, muito bem-vindo, obrigada, e eu queria que você começasse com a sua descrição. Olá, tudo bem? Então, eu sou o Thiago, sou um homem branco, com barba e cabelos curtos, castanhos, tenho os olhos, nariz e lábios médios, eu estou com a camiseta preta, sentado, a câmera faz um enquadramento que permite visualizar do meu peito para cima, e ao fundo eu tenho aqui 2 nichos brancos presos na parede, que também é branca, um com livros e outro com uma escultura de uma mulher, feita pelo artista Lauriston, lá da cidade de Porangatu. E à direita tem uma cortina cinza. Estou de fones de ouvido brancos. Então, o que é necessário, né? Primeiramente, acho que a gente precisa vencer algumas barreiras que limitam e impedem o acesso. No caso do projeto, a gente precisa vencer algumas barreiras que impedem que as pessoas se comuniquem e acessem as informações no meio digital. Mas acho que não somente, é preciso também considerar que tanto em exibições presenciais quanto remotas, é importante que a produção tenha empatia pelo outro, né, e busque sempre incluir as modalidades de acessibilidade no cinema. No caso, a gente pode talvez até elencar essas modalidades, que são as que a gente tem buscado utilizar, né? Que seria a audiodescrição, a janela de interpretação para a língua de sinais e a legendagem para surdos ou ensurdecidos, tá? E talvez explicando um pouquinho de cada uma, porque talvez quem está assistindo não conheça, mas a audiodescrição é uma modalidade de tradução audiovisual que é voltada para a pessoa cega e com baixa visão. E ela se dedica a traduzir as imagens em palavras, descrevendo os ambientes, as vestimentas, a linguagem corporal, as ações e até mesmo os estados emocionais dos personagens ou pessoas que estiverem aparecendo na imagem, né? A janela de Libras, que ela já é bem conhecida em vários outros espaços, né, virtuais também, que é um espaço dedicado para interpretação e tradução de conteúdo textual verbal em língua de sinais, ou de uma língua de sinais para outra, né? E assim, geralmente ela ocorre, ou na verdade ela deve ocorrer de forma simultânea. E a legendagem, que é outra modalidade que a gente também tem buscado utilizar, que é a legendagem para surdos e ensurdecidos, que é a tradução do conteúdo verbal em formato de texto escrito, né? E nela, geralmente, a gente tenta ali identificar quem é o personagem, suas falas, as sonoridades que estão presentes no espaço. E assim, com essas 3 modalidades, a gente talvez não conseguimos envolver todos, porém já conseguimos incluir muitos, né? Eu digo isso porque tem alguns casos específicos, como o surdo-cegueira, que necessitam de outros recursos táteis para a tradução dessas informações presentes nos vídeos, e o que não é recorrente. Então, dentro de todos esses casos, que podem ter relação com a individualidade, com as particularidades e necessidade de cada pessoa. Muito interessante e muito importante. Luciane, eu queria que você contasse mais para a gente sobre como estão sendo as exibições, como é que elas são? Hoje, por conta da pandemia, é tudo remoto, né? Na verdade, eu só queria fazer um complemento ao que o Thiago falou, que ele falou uma parte muito importante, né? O Pipoca, nós estamos tentando deixar ele o mais acessível possível. Existe um conceito chamado desenho universal, que ele busca incluir todas as pessoas. Mas a gente sempre tem que lembrar que nem todas as pessoas, todos os recursos podem abranger todas as pessoas. Então, é isso, a gente quer deixar o Pipoca o mais abrangente possível, porque tem alguns recursos que são muito específicos mesmo, como o Thiago falou. E o que a gente está fazendo hoje no Pipoca, na verdade, a gente está tentando aprender junto com tudo o que está acontecendo. O Pipoca, as transmissões começaram na página do YouTube da UFG, e na própria página do Pipoca, em setembro. Né? Foi a nossa primeira exibição, essa semana nós tivemos a segunda. Então, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, tratando de acessibilidade, né? Muito mais no contexto físico.
Eu sou uma pessoa com deficiência, sou uma pessoa tetraplégica. O Tiago, ele trabalha com questões de acessibilidade, muito voltado ao teatro, a outros meios de arte, e nós temos outras pessoas no Pipoca que também estão trabalhando com as questões de acessibilidade, mas em outras áreas. O cinema é muito novo para a gente, né? O cinema e todas as transmissões, né, que todo mundo está tendo que se adaptar, que a gente está, né, vindo desde março, por conta da pandemia, então, assim, as transmissões no YouTube, ou no Google Meet, no Zoom, enfim, todas essas plataformas, a gente está se adaptando. Então, nós estamos aprendendo junto com tudo isso. Tem um grande esforço do Tiago, que ele talvez seja o mais experiente de todos nós, em relação à audiodescrição, à legenda, porque ele já está trabalhando com isso em alguns momentos no teatro, enfim. Então, a gente tem aprendido muito com ele, e a gente está procurando também alguns outros cursos, e tentando, por exemplo, no Fernando, que foi a nossa primeira transmissão, o Tiago, ele fez a audiodescrição, a equipe do Pipoca, nós temos uma equipe de acessibilidade, então está todo mundo se ajudando, então a audiodescrição ela foi feita e foi compartilhada com as pessoas que são cegas ou que têm baixa visão, para que elas possam nos orientar. A legenda foi feita por uma das produtoras do Fernando, né, que foi a nossa primeira transmissão. A produtora colaborou muito, e a Paula Vilela também ajudou a colocar a legenda, e tem as meninas, a Georgia e a Sol, que são as nossas intérpretes de Libras, da Língua Brasileira de Sinais, que são maravilhosas e imprescindíveis. Então, nesse momento, a gente não consegue ainda fazer a transmissão, todas as transmissões do Pipoca de forma inclusiva, né? Mas eu acho que tem um grande esforço para que isso aconteça da melhor maneira possível, e é isso, a gente precisa de recursos, claro, recursos de espaço, recursos de tecnologia. A UFG está se disponibilizando a nos ajudar muito, então vai melhorar bastante. E eu acho que isso é um esforço conjunto de todo mundo, e todo mundo tentando aprender junto. Então, isso está sendo incrível, e as pessoas estão muito, muito felizes e muito empolgadas para deixar o Pipoca o mais inclusivo possível. E, Tiago, por todo esse esforço que vocês vêm fazendo, vocês já percebem que, de fato, o projeto consegue ser mais universal, a cada vez mais universal, mais acessível para todo mundo? Esse assunto da paisagem, ele pode ser apreciado e entendido e conversado por mais pessoas na prática? Então, essa ideia, né, do universal, do desenho universal, é uma ideia que é muito utópica, mas ela é muito necessária de mantermos discutindo esse assunto, né? É preciso insistir nessa ideia da inclusão e da acessibilidade para, ao menos, aos poucos, alterarmos assim, essa ideia da cultura da exclusão e do preconceito, né? Ou seja, romper as barreiras atitudinais, que são as mais difíceis de romper, né? Mas dentro dessa ideia do universal, acho que é bom entendermos do que se trata isso, né? O que é o desenho, esse desenho universal? No caso do cinema, acho que seria incluir desde a concepção até a distribuição do produto audiovisual os recursos que possibilitem o acesso a todos, como disse antes, né? Alguns dentro do todos ainda não são tão bem incluídos nesse processo. Então, há uma crítica do desenho universal em relação à acessibilidade a posteriori, porque essa ideia universalizante deve envolver todas as etapas da produção, e não só o ato de acessibilizar após a finalização do produto, né? E o Pipoca Paisagem tem possibilitado esse esclarecimento da realidade da acessibilidade cultural nessas diversas ações que a gente vem desenvolvendo e aprendendo passo a passo ali, né? Cada novo empreendimento que a gente traz aqui de pensar ideias novas, a gente também se depara com outras possibilidades de acessibilização. Então, acho que podemos talvez citar duas ações assim, que já foram desenvolvidas, que capacitaram e que orientaram muitos caminhos para a qualificação da equipe. Assim.
a fim até de otimizar essa relação das ações do projeto com o público, porque, na verdade, essa relação que caracteriza a extensão, que é o projeto, né? Então, primeiro, foi realizado um encontro virtual com o Observatório do Espaço Público, que é um laboratório vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo e ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da UFPR, lá em Curitiba. E nele, a nossa equipe pôde entender assim, a importância da descrição de imagens, desde o ato da divulgação do evento, né, pôde pegar várias orientações que eles já são mais experientes. E nesse encontro também foi indicado o contato da Patrícia Braille, né, uma pessoa fantástica, ela foi a criadora da hashtag Pra Cego Ver. E aí, por meio de uma outra parceria que foi com o Procena, que é o encontro bienal que discute a acessibilidade na cena aqui em Goiás, foi possível realizar esse bate-papo com a Patrícia e com os integrantes da equipe, aberta à comunidade, e contribuiu ricamente assim, com a aprendizagem de todos, aí da equipe, da comunidade, enfim. Então, acho que esse processo, podemos dizer que o projeto tem atendido muito bem essa proposta um pouco mais universal, sem deixar de lado o desejo de que cada vez mais incluir outros dentro do nosso todos, né? Acho que é por aí. E, professora Luciene, o projeto também pode ajudar a gente a pensar em paisagens mais acessíveis? Eu acho que sempre, né? Eu acho que falar sobre acessibilidade, falar sobre o desenho universal, falar de inclusão, ele está inserido em qualquer paisagem. Esse entendimento é super importante, né? Ampliar esse campo, pensar em paisagens acessíveis é fundamental e é sempre bem-vindo. Eu acho que a gente conta muito com a ajuda dos nossos convidados, que sempre contribuem de alguma maneira, dos nossos alunos, que são fundamentais para essas discussões. Sem os alunos, o projeto não anda. Nós temos o núcleo de acessibilidade que enfim, despertou, né, todo esse começo. Pensar em acessibilidade para o Pipoca veio a partir do núcleo, né, que é coordenado pela professora Denise, e os alunos com deficiência, eu acho que são os nossos norteadores, que existe uma frase que foi, que anda junto com a história da pessoa com deficiência e da luta da pessoa com deficiência, que é aquela, nada sobre nós sem nós. Né? Então, a pessoa com deficiência, ela tem que estar acompanhando o processo todo. Né? A parte que o Tiago falou, que é todo o processo, isso vale para tudo. Então, assim, é importante a gente pensar a paisagem desde a sua concepção, quando ela é projetada, até a sua criação. Então, assim, essas discussões são muito importantes. Com certeza, em algum momento, nós já estamos indo atrás disso. Nós queremos, inclusive, passar em uma das nossas próximas exibições algum filme que trate sobre a inclusão, sobre a pessoa com deficiência e sobre essas questões para gerar, inclusive, mais discussões e mais conversas a respeito. Então, a acessibilidade, ela está inclusa em tudo, e a paisagem, sim, é importante demais para a gente falar sobre isso. Bom, nós estamos nos minutos finais, mas eu queria saber do Tiago os planos para o futuro do projeto. Existe a possibilidade de voltar, de ser, na verdade, presencial? O que vocês vêm planejando? Bom, talvez eu não possa prever muitas ideias futuras no momento, né? Mas é inevitável que nós continuaremos a desenvolver ações virtuais concomitantes às presenciais, visto que a virtualidade tem rompido fronteiras, né? A gente tem visto isso acontecer, tem permitido, de forma mais prática e menos onerosa, a realização de algumas ações do projeto, né? Pessoas estão distantes, elas conseguem se aproximar e debater e trocar as ideias, permitindo até essa participação de pessoas que estão, às vezes, sem possibilidade de acesso mesmo, né? E no presencial, tudo que é pensado aqui na virtualidade vai ocorrer da mesma forma, né?
A diferença são os espaços, as paisagens, né, que vão mudar, e, claro, o calor humano, que vai estar mais quentinho, está ali próximo aos outros, né? E com certeza, nós vamos buscando ampliar nossas redes, como a Luciene bem colocou, nós já temos bastante pessoas envolvidas, é um projeto apaixonante, né? Então, ele tem relacionado com vários repositórios já, com profissionais de outras instituições, como a Luciene colocou, e o foco da extensão é a comunidade, a continuidade com a comunidade, e no projeto a gente tem tomado esse cuidado de tornar mais acessível, o máximo possível, né, mais acessível, para que todas as pessoas dessas comunidades contempladas possam participar cada vez mais, com sempre mais novos mecanismos que possibilitem o acesso, e com certeza com a ideia de presente que será continuada no futuro, né? A gente vai sempre tentando melhorar a partir dessas ideias que a gente desenvolve agora. Bom, quero agradecer muito, então, ao Tiago, à Luciene, muito obrigada pela conversa, muito interessante. Jenny, também muito obrigada. Obrigada a você que nos assistiu até aqui, e fica aí o convite, né, para acompanhar o projeto. A gente já comentou aqui hoje como você pode fazer isso, acompanhar e aprender com o Pipoca e Paisagem. Muito obrigada, continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima.